presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho a essa tribuna novamente me manifestar sobre o tema da Previdência, tema que já foi aqui anteriormente também objeto de manifestações e que nós também já fizemos fala nesse sentido, mas quero pegar alguns outros aspectos desta proposta que entendo, inclusive, aspectos esses que vão na contramão de uma tendência mundial. Infelizmente, estão na mira e querendo, de fato, no fundo, deputado Altair, privatizar a Previdência. Tenho a impressão que as pessoas ainda não se deram e não entenderam a gravidade dessas situações. Implicação direta e indireta do processo de privatização da Previdência, porque esta proposta que mais se assemelha a um desmonte da Previdência, no meu entendimento, tem esse entendimento que é apenas o fortalecimento das previdências privadas. Nós também já dissemos e entendemos, como foi dito aqui por outros deputados, a necessidade de algumas mudanças, de correção, de distorção, mas não é possível o desmonte de um sistema previdenciário brasileiro. Estamos falando dos trabalhadores do comércio, das agroindústrias, da iniciativa privada, que terão que trabalhar no mínimo até os 65 anos para conseguir a aposentadoria. Será, inclusive, que as empresas manterão e contratarão pessoas, trabalhadores, portadores de LER, de DORT? Será que esse trabalhador terá condições físicas de aguentar essa dura jornada até os 65 anos de idade, para pegar então não uma aposentadoria total, uma média das suas contribuições desde a primeira contribuição que ele teve, portanto nunca mais haverá integralidade de aposentadoria. Estamos falando também do servidor público, que não se aposentará também com a sua integralidade, mesmo os que já adquiriram o direito, já estariam com esse direito adquirido, embora tenha as regras de transição, mas mesmo nas regras de transição, para quem tem mais de 45 anos, mulher ou 50 homens, há uma penalização excessiva de um pedágio de 50%. Estamos falando também, e de forma muito especial, do fim da aposentadoria rural, que se tornará quase impossível, e como já disse em outra ocasião, o agricultor, a agricultora precisará estar com 65 anos para pegar um salário mínimo de aposentadoria, um salário mínimo. Se estivéssemos falando em prorrogar um pouco para que ele tivesse um valor maior, para que ele pudesse optar, se quiser esperar um pouco para ganhar um pouco mais, não, estamos falando dele conseguir o benefício mínimo aos 65 anos com um salário mínimo. Isto, com certeza, na questão rural, vai agravar mais ainda o êxodo rural. Ou nós não nos lembramos da consequência histórica do êxodo rural no país, que tem outro efeito colateral gravíssimo. 70% de nossa alimentação é produzida por pequenos agricultores, deputado Altair, que são os mesmos que certamente abandonarão o campo. Sobrará talvez a produção de soja e milho, cana-de-açúcar. Com a reforma da Previdência, dizem, salvaremos a economia. Lê do engano, o montante de recursos transferido via pagamento de benefícios é superior ao valor transferido pelo Fundo de Participação dos Municípios em 71% dos municípios brasileiros. E mais de 80% deles é maior que a arrecadação própria do município, como o ISS e IPTU. Isso significa também a falência dessas pequenas cidades, porque esse valor que vai lá da Previdência também é o que movimenta a economia local desses pequenos municípios. São pagos mensalmente 36 milhões
de benefícios. Considerando uma média que cada benefício beneficia 3 pessoas, são cerca de 100 milhões de pessoas beneficiadas pelo sistema. Imaginemos então o impacto disso na economia e as consequências de sua redução gradativa em pouco tempo. Dias atrás eu ouvia um economista europeu que citava um exemplo de mudanças parecidas com o que o Brasil está fazendo, que foi feito lá, e dizendo que lá isto trouxe a quebradeira econômica, e disse que nós, no Brasil, ainda estávamos em tempo de evitar de fazer esse mesmo erro aqui no país. Isso sem falar de que, dos 23 países do mundo que optaram por alguma forma de privatização de seus sistemas previdenciários, 13 estão revertendo ou reverteram completamente. Ou seja, estamos na contramão da tendência mundial que converge para a previdência pública, principalmente para atender os mais necessitados e os trabalhadores de maneira geral. Portanto, o futuro dessas pessoas está em jogo. E esse é o momento certo para debater. Como eu disse, ninguém é contra fazer alterações que corrijam distorções, privilégios, mas manter a previdência pública, manter o sistema de aposentadoria, possibilitar que o trabalhador se aposente, é o mínimo que se pode fazer. E esse desmonte que é a atual proposta encaminhada ao Congresso Nacional não pode, de jeito nenhum, ser aprovada da forma com que está sendo proposta. Obrigado, senhor presidente.